Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo em que desenvolvo aqui as questões trazidas pelos amigos. Mais variadas questões que são, né, sugestões dos queridos companheiros aqui, né, que acompanham esses vídeos e trazem, né, esses temas para serem desenvolvidos. Se você também quer ver uma questão aqui desenvolvida, por favor, faça um comentário aqui nesse vídeo, trazendo o seu tópico, ou envie um e-mail para mim, no e-mail que eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário. Tá bom? Eu vou respondendo as questões aqui, desenvolvendo os temas na ordem, não é? Dividindo aí cada vídeo por volta de 3, 4, às vezes 5 questões. Depende como eu, né, dou trato da bola aqui. Primeira questão de hoje. Sobre alimentação, afinal de contas, deveríamos ser vegetarianos ou isso de fato não tem a menor importância? Bom, um tema já tratado algumas vezes, né? Questão da alimentação. Diz o Senhor Jesus, né? Não importa tanto assim o que você come, né? Importa, na verdade, o que sai da sua boca. Falava isso a respeito, né, das preocupações exacerbadas dos judeus dos seus dias sobre a questão ritualística da alimentação. Então, naquele contexto, ele estava dizendo: é mais importante que você seja alguém bondoso, que você seja alguém luminoso, que você seja alguém misericordioso, do que se atentar a essas coisinhas. Definitivamente, Jesus, por exemplo, não era vegetariano. Né? Essa é uma questão que surge de tempos em tempos, né? Não era. Nós saberíamos se ele fosse. E ele não era nem assim tão atento às questões do jejum. É perguntado a ele por que os seus discípulos não jejuam, e ele responde dizendo que aquilo não é necessário. Sri Ramakrishna dizia: para o Bhakta, para o devoto, realmente só deve comer aquela comida oferecida a Deus, comida vegetariana. Para o homem do discernimento, isso, por exemplo, não vai ter tanto peso. Porque ele já entende as coisas transcendendo essas formas. Nisso, Sri Ramakrishna estava falando de alimentação como uma ferramenta para atuar melhor de acordo com a natureza da mente do indivíduo, com a tendência, temperamento espiritual. E ele dizia: é ótimo ser vegetariano, mas se você é uma pessoa mundana e ainda assim é vegetariano, tem pouco peso. Melhor seria você dedicar todo o seu pensamento a Deus e comer carne. Também, para Sri Ramakrishna, existe aqui a percepção de que isso não é o X da questão. Então, eu já tratei disso aqui em outras oportunidades, né? De certa maneira, né, em certo aspecto de nossa constituição aqui como personagem desse mundo, nós somos animais onívoros. Nós podemos comer de tudo, de fato, não é? Então isso, de acordo com a nossa constituição, faz tanto sentido quanto o leão que come a zebra. Você não pode dizer que o leão é malvado. O leão tem essa característica, né? Foi conformado assim. Mas o leão também é transitório. O Atman brilha através do leão, através da zebra, através de nós. Nós não somos esses corpos, não somos essas mentes, mas estamos aqui em certa personificação, seguindo certos parâmetros. Vale a pena buscar uma dieta vegetariana no sentido de desenvolver a nossa vida espiritual? Vale a pena. Se nós, por exemplo, abdicamos de comer alimentos de origem animal por amor aos animais, isso vale a pena? Vale. É por misericórdia, é por bondade. Nós reprimimos uma tendência ao paladar que nós gostamos por sacrifício em favor de outras vidas. Isso é muito elevado. Nós suprimimos o valor dessa sese se nós nos tornamos muito orgulhosos em relação a isso. Nós falamos disso o tempo inteiro, se nós julgamos as outras pessoas, se nós somos mesquinhos e miseráveis a respeito de uma série de outras coisas, mas apenas a respeito disso somos muito virtuosos e fazemos disso uma grande questão para nos exaltar, não é?
Misericórdia ampliada em nossa vida vai ser misericórdia aos animais, misericórdia às outras pessoas, não é? Preocupação ampla sobre servir, ver Deus em tudo e em todos. Se isso realiza a nossa sese de sermos vegetarianos, é maravilhoso. Mas não pode ser só isso. E não diz respeito à vida toda só sobre isso, não é? Então, é isso. Ela não é o X da questão. Ela pode ser, na melhor das hipóteses, uma ótima consequência de estarmos pensando de um modo mais espiritual. Então é isso, né? Então, minha prática particular. Eu, durante muitos anos, fui um lacto vegetariano. Alimentos de origem, né? Os laticínios, queijos, né? O leite, tudo mais. E vegetais e frutas. Abdicava de peixe, de frango, de carne. Aí eu me converti ao cristianismo ortodoxo. E no cristianismo ortodoxo você tinha várias épocas de jejum, vários dias de jejum, em que você abdicava de alimentos de origem animal. Mas você não era regularmente vegetariano. Então eu adotei as práticas da igreja ortodoxa, deixei de ser um lacto vegetariano para ser vegano em muitas épocas do ano, em virtude dos ritos da igreja. Quando eu deixei de seguir o caminho da igreja ortodoxa, eu fiquei desconsiderando com qualquer coisa em relação a isso. Comigo estava no prato. Hoje em dia, depois de um tempo, não é? E desenvolvendo essa migração para o pensamento do caminho do Vedanta, de Sri Ramakrishna, eu novamente considerei a virtude da adoção da dieta vegetariana por amor aos animais, por contenção das minhas, né, paixões. Eu gosto de comer de tudo. Então, o que eu faço? Busco aplicar esse conceito àquilo que eu tenho responsabilidade. Então, eu faço a comida da minha casa. Eu sou um dono de casa, né? Então, eu faço a comida da minha família. Aqueles que não são vegetarianos não comem comida vegetariana. Eu posso optar por isso. Mas faço isso também sem grandes paixões. Se vou na casa de alguém e a pessoa me serve um prato que não é vegetariano, eu como. Não vou chegar e falar assim, não, não, se vira lá e faz uma outra coisa para mim, ou não vou comer, porque... Não. Então, é um caminho gradativo, adaptativo, que tenta observar para essas orientações do Senhor Jesus, de Sri Ramakrishna, a respeito da ênfase das coisas, ok? É uma ótima coisa abdicar de alimentos de origem animal, se fazemos isso por compaixão, por misericórdia, não é? Por desapego. Isso é muito bom. Então tem importância. Só não é toda a importância da vida, ok? A importância da vida é nos percebermos como seres espirituais que estamos tendo uma experiência humana. Se isso cresce em nós, muitas coisas se modificam, muitos padrões elevados se manifestam, dentre os quais está a compaixão pelos animais. Mas é uma consequência, ok? Segunda questão de hoje. Lembro que há muitos anos atrás, quando o senhor era bem cristão ortodoxo, era bem cristão ortodoxo, é ótimo, né? Eu era cristão ortodoxo durante um tempo, depois deixei de ser. Teve um tempo que eu era um cristão ortodoxo mais ou menos? Acho que não. Um dos fiéis que estavam ligados ao Senhor apostatou e se tornou hinduísta. Na época, o Senhor pareceu bem triste e meio que marcou aquela situação como um exemplo de perigo para aqueles que não seguissem firme na igreja. Como o Senhor vê essa situação hoje, em que o Senhor mesmo acabou por adotar uma certa forma de religiosidade hindu? O Senhor se arrependeu de, na época, ter tratado a coisa como fez naquele tempo? O rapaz estava certo e o senhor estava errado? Uma série de questões, tanto quanto pessoais, mas faz todo sentido tratar delas aqui de modo público, porque quando adotei, por exemplo, essa posição na igreja ortodoxa, tinha uma atuação pública, né? Então essas coisas todas eram conhecidas publicamente, então faz todo sentido tratar delas aqui. O rapaz em questão, na época, era o Rodolfo Souza, que tinha o nome religioso de Gregório. Ele foi um catecúmeno, por isso estava ligado a mim, porque eu era catequista
da paróquia russa Santa Marta de Zenaide, na época. Isso 2013, talvez, 2012, 2013. E, e esse rapaz, junto com outros jovens, eram pessoas que estavam em busca de receberem o batismo na igreja, recepção na igreja. Na verdade, ele foi crismado, mas por economia ali, né? Que ele tinha recebido o batismo católico. E ali, naquela paróquia da igreja russa, os indivíduos que tinham recebido o batismo católico eram crismados. E ele passou alguns meses ali, então, tendo pequenas reuniões comigo, a qual recebia coisas sobre a fé, né? Os conceitos da fé, a tradição da igreja e tudo mais. E depois de um período, se avaliado que a pessoa estava apta e se a pessoa desejasse receber o batismo, haveria o sacramento de realização dessa entrada da pessoa na igreja. Deixaria de ser catecúmeno, passaria a ser fiel da igreja. E aconteceu com o Rodolfo que, na época, o presbítero Vassili, que era um homem russo que estava, né, ali à frente da paróquia, ele não gostava muito de catecumenatos muito longos, não. Ele se angustiava um pouco com essa questão. Embora deixasse sob a minha inteira responsabilidade, ele pouco falava com esses rapazes, com essas moças, com esses jovens, com essas pessoas, né, que se aproximavam, às vezes não eram tão jovens, na maioria dos casos eram. Mas ele queria que, depois de um tempo que a pessoa estava ali e tal, meses já, indo à igreja, ele falava, não, né, receber logo. E aconteceu com o Rodolfo, que ele foi recebido na igreja pelo crisma, mas eu sempre tive, assim, a respeito dele, a percepção de que ele não estava exatamente muito convicto daquela adesão de fé. Ele desejava estar integrado em alguma religião tradicional, em alguma via que ele identificasse por aspectos, às vezes, mais exteriores do que internos, como uma tradição autêntica. E eu percebia que a igreja ortodoxa para ele era uma possibilidade de estar ingresso neste caminho, estar vinculado a uma tradição, mas que não era exatamente a sua escolha. Mas ainda assim ele foi recebido junto com outro rapaz. E acontece que muito brevemente ficou para mim claro que ele não estava o suficientemente mergulhando naquela tradição para fazer dela o seu veículo. Sri Ramakrishna Paramahansa dizia: não é bom que você fique pulando de galho em galho, que você conheça uma tradição e logo vá para outra, ou fique ao mesmo tempo conhecendo tantas. Olha, Sri Ramakrishna é o conhecido mestre da pluralidade, que vê em todas as religiões caminhos autênticos, desde que você seja sincero. Mas esse é o ponto. Sri Ramakrishna dizia: aquele homem que vai procurar água em um campo e fura um poço ali, mas não vai até o fim. Vai no outro cantinho ali, fura até ali e não vai até o fim. Vai ali, daqui a pouco ele fura 10 poços pela metade e não acha água em nenhum e se frustra. Se ele tivesse no primeiro perfurado até o fim, ele teria encontrado água. A mesma água que ele encontraria nos outros. Então é preciso que você mergulhe. Então, o que Sri Ramakrishna está querendo dizer com isso? Que as tradições são boas, mas você precisa ser íntegro nelas. Inteiro nelas. Eu compreendi que naquele período, naquele tempo, o Rodolfo ele não foi exatamente muito íntegro no seu mergulho daquela tradição. Ele estava ainda muito, né, com essa percepção intelectual de investigar aquilo como um estudo comparado de religiões e como um acadêmico, talvez olhando as coisas, vendo as coisas, mas não mergulhando profundamente naquela tradição. E aí aconteceu que, em pouquíssimo tempo, ele não frequentava muito a igreja e ele deixou. E nesse período todo a gente conversava muito virtualmente. Eu falava para ele da necessidade dessa imersão e percebia nele o entusiasmo com coisas assim muito estéticas da religião, né? Então ele gostava muito de iconografia hindu.
iconografia religiosa de modo geral. Iconografia ortodoxa, aí era muito voltado para isso, né? Certos aspectos iconográficos chamavam a atenção dele. Os monges ortodoxos, as caveiras, a percepção da morte, a percepção de um certo elemento, né? Gostava muito da imagem de Kali, né? Kali, o ideal escolhido de Sri Ramakrishna e tudo mais, e percebia simbologias, conexões. Então, tinha uma visão assim um tanto quanto lúdica da religiosidade, né? Era alguém, por exemplo, que acreditava, por exemplo, assim, que em outras épocas da humanidade tinham existido, por exemplo, unicórnios, centauros. Não via isso como simbolismo, né? O dragão de São Jorge, para ele, de alguma maneira, aquilo representava uma realidade vívida e tudo mais. Então, assim, uma série de compreensões assim que era de um apego muito estético, eu percebia isso. Tentava orientar no sentido dele se inclinar mais para o âmago do evangelho, de transformação da personalidade, uma metanoia, uma transformação da mente. Isso acabou não acontecendo e ele deixou a igreja. E o meu entristecimento na época foi muito pelo meu apego, claro, sem dúvida nenhuma, que naquele tempo eu imaginava que se você descobriu a religiosidade ortodoxa e a deixa, aquilo significava uma danação. Esse ponto de vista, evidentemente, eu modifiquei. Tinha muito a ver com um fanatismo próprio do sectarismo cristão. Isso, evidentemente, eu reformulei, mas eu continuo a pensar que ele não aproveitou muito bem a oportunidade de viver intensamente aquela via. É claro que ele não estava errado em se inclinar por uma outra tradição que ele tivesse mais aptidão. Mas eu acredito que a vivência dele ali naquela experiência ortodoxa foi um tanto quanto frívola. E nisso erraram todos os incluídos. Eu, catequista, o presbítero que o recebeu sacramentalmente de um modo assim um tanto quanto superficial, e ele mesmo que encarou aquele desafio ali de ingressar em uma via espiritual de um modo equivocado. Talvez muito pela minha orientação, na época muito voltada por coisas formais da conversão à igreja. Então, a pergunta aqui, né, se eu me arrependo de ter. Eu me arrependo, talvez, de ter conduzido a coisa muito voltada para o aspecto formal ortodoxo. Eu poderia ter centrado mais a coisa no ideário evangélico. Do evangelho, ok? Nisso, de modo geral, os meus primeiros anos na igreja ortodoxa, eles foram marcados por essa superficialidade que é própria da religiosidade ortodoxa. Isso se modificou bastante no fim da minha posição na igreja ortodoxa, eu já estava mais integralmente identificado com a perspectiva de pregar o evangelho. Mas durante muito tempo foi aquela coisa mesmo da importância de ser ortodoxo. Mas eu também não me arrependo muito, porque aquilo era o que eu podia fazer naquele tempo. Eu era muito sincero na minha dedicação ali àquele serviço, então eu não posso dizer que eu estava sendo desleixado. Eu apenas estava dentro daquela vibe, né? Que é um tanto quanto superficial mesmo na igreja ortodoxa. Não tem como ser muito melhor do que aquilo na igreja ortodoxa. É claro que ainda assim você pode sempre melhorar, né? Então, questão do arrependimento não tem muito, assim, porque era aquele Marcelo daquela época, ok? E a tristeza na época era muito também pelo apego, né? E assim, um sentimento de que as pessoas estavam se perdendo. Isso era uma identificação própria que um cristão tem, não é? Perde-se a salvação porque você renegou. A ideia era, né? Se ele tivesse sido hindu a vida inteira, não tinha problema. Mas no momento que ele tocou o néctar da santidade ortodoxa, quando ele abandonou aquilo, ele repudiou o sagrado. É claro que isso é muito errado, né? Mas era a percepção que eu tinha na época, né? O rapaz estava certo e o senhor estava errado. Acho que o rapaz errou da maneira como encarava as coisas assim, tanto quanto lúdicas, ok? Gostar muito de figuras, gostar muito da imagética da religião e não imergir muito na transformação pessoal. Isso era uma característica dele. Eu não sei como está hoje, espero que tenha amadurecido. Mas na época acho que isso estava também, né, ruim para ele. Ia fazer com que ele atrasasse o seu desenvolvimento. No hinduísmo, seja qual for a escola que ele tenha escolhido, no cristianismo, seja qual for a via que ele escolhesse,
em qualquer via, né? Você precisa ser mais interior, mais profundo, né? Quando a gente sai muito para fora, muito para o rito, muito para a imagem, muito para a iconografia, muito para o mito, isso faz com que a gente tenha uma depreciação, né, da nossa jornada. E eu estava errado, sim, em perceber aquele processo de uma maneira assim muito simplificadora, que era aquele processo de catecumenato, né? Mas era a questão do amadurecimento também, né? Amadurecimento espiritual, amadurecimento mesmo como pessoa, né? Enfim, mas torço para que o Rodolfo esteja muito bem. Nunca mais falei com ele, assim, com que ele tenha, que seja muito feliz. Terceira questão de hoje. Há algum tempo atrás estava buscando vídeos com praticantes de Hatha Yoga. Hatha Yoga, né? Posturas, né? De asanas, yoga. O yoga como é mais conhecido, né? Yoga da ginástica, que o pessoal fala, né? Para poder praticar as posturas em casa. Me deparei então com um canal de uma mulher que fazia todos os vídeos de um modo muito apelativo, certamente destacando mais o seu corpo do que qualquer ensino sobre o yoga. Ela estava fazendo Hatha Yoga, não é isso? Hatha Yoga é sobre o corpo mesmo, né? É sobre o corpo. Assisti alguns vídeos dela para ver até onde iria com aquela apelação. Ah, tá. Olha só como a pessoa se sacrifica pela ciência do conhecimento, não é? É uma seta, um sacrifício. Meu Deus do céu. Alguns vídeos você viu da moça, não é isso? E o que ela faz. Não, o que ela faz pode ser considerado militoso do ponto de vista do Vedanta, ou há nisso um tipo de transgressão por fazer uso da sensualidade como uma coisa em tese sagrada? É. Bom, Hatha Yoga é sobre trabalhar o corpo para ajudar a mente. E verdadeiramente o Hatha Yoga não é apenas para você ter o corpo tonificado, né? As coxas grossas, né? O abdômen definido, para você ter desenvolver o braço. Não. Para contorcionismo, definitivamente não. Tudo isso é uma ferramenta, como são tantas outras, né? As asanas são parte também do yoga de Patanjali, né? Assim como, enfim, limpeza corporal, técnicas de respiração, postura, né? Para você acalmar a sua mente, conseguir buscar o que está além dela. Claro que existe mesmo todo uma desconexão disso, de uma prática do Hatha Yoga que busca efetivamente, exclusivamente, produzir corpos sarados, saudáveis. Que não é uma coisa ruim. Mas, evidentemente, que é um desvirtuamento do caráter yoga, né? União com o divino. Bom, então assim, nesse caso acaba sendo até um aprisionar-se ao transitório, porque esse corpo envelhece e morre, né? É bom cuidar do corpo, não é ruim cuidar do corpo porque ele envelhece e morre, mas é bom que façamos isso sem um senso de identificação com o corpo. E às vezes esse processo pode se tornar assim. Então, a respeito da questão da moça vestir roupas apelativas, tem que ver também o olhar de quem está vendo, né? Tem muita gente, né, fazendo apresentação né, apresentando as posturas de Hatha Yoga e com toda certeza você vai ver o corpo da pessoa e a pessoa usa roupas realmente mais justas e mais confortáveis e tudo mais. E você pode sim identificar pessoas que estão fazendo daquilo, né, uma certa apelação para conseguir views, né, e tudo mais. Mas assim, quem tá vendo busca ver o que quer, né? Esse rapaz aqui achou a moça bonita, atraente, e por isso viu muitos vídeos, né? É um processo também de querer, né, encontrar uma justificativa. Quis ver até onde ela chegou. Não, não faça isso com você mesmo, né?
Então é claro que se você olha muito pro corpo dela, ou dele, seja lá o que você, né, o que te atrai, isso faz com que você, né, se prenda, né, a essas coisas. Mas a questão aqui está sobre justamente o que nós buscamos, né? E assim, não é bom incentivar isso para nós mesmos, né? Se nós estamos querendo um caminho espiritual, o ideal seríamos que não voltássemos, né, a nossa mente muito para isso que nos apetece nesse sentido. Mas assim, ele pergunta, né? Pode ser considerado meritoso de acordo com o Vedanta. De acordo com o Vedanta, né? Complicado isso de acordo com o Vedanta. O que o Vedanta está propondo é um conhecimento da nossa natureza e uma união com Deus. De muitas formas, a realização da natureza divina. Hatha Yoga pode ajudar nisso? Pode ajudar nisso, como uma ferramenta, né? Como tantas outras coisas, né? Moral, ética, alimentação, cuidado com o sono, leituras, estudo, tudo isso é um composto de coisas que nos ajudam, pode nos ajudar, né? Então, no que diz respeito às asanas, cuidar do nosso corpo para acalmar a nossa mente, isso é bom. Ah, mas isso é apelativo, ela está fazendo aquilo ali, está exacerbando na coisa da vestimenta para que a pessoa olhe o corpo e tal. Isso não é positivo, né? Poderia ter mais vantagens se isso fosse reduzido, né? Mas, assim, a questão da transgressão por fazer uso da sensualidade de uma coisa sagrada tem um acento aqui que fica um pouquinho destoado da situação do Vedanta, né? Nós podemos falar, no que diz respeito a essas tradições dármicas e no profundo do Evangelho, é sobre coisas que são hábeis ou inábeis para a nossa realização espiritual. Então, assim, buscar sensualidade em práticas que deveriam nos ajudar a ser menos sensoriais é tolo, né? Isso é uma espécie de desperdício, né? Estamos, digamos assim, sabotando a nossa própria busca. Mas tem que ver o que estamos buscando, né? No caso da pessoa que faz um vídeo buscando views, se é isso que ela quer, é isso que ela quer. Não quer realizar a ajuda das pessoas através de nenhuma prática. E a pessoa que está vendo também, porque está se sentindo atraída pelos corpos, precisa compreender aí a sua questão, né? Muito bem. É, Última questão de hoje. Você conhece o Sadhu Sundar Singh? Se sim, o que pensa a respeito dele? Sim, conheço. Personagem real, concreto do século XX. Um homem indiano que nasceu na cultura dos Sikhs, do Sikhismo, de uma família abastada, de Sikhs piedosos, que acabou tendo um relacionamento muito pessoal com o Senhor Jesus e se tornou um missionário do cristianismo, conhecido como Sadhu, que é o nome dado, né, aos andarilhos religiosos da perspectiva hindu, Sundar Singh. E a sua vida, sua, né, biografia da sua vida está registrada no Brasil neste raríssimo livro que conta a vida de um santo através de um livro da Assembleia de Deus. Que é este livrinho aqui que eu já falei a respeito dele, O Apóstolo dos Pés Sangrentos, de Bonerges de Ribeiro, a história do homem que se parecia com Jesus. É muito legal esse livro, eu já falei sobre ele aqui no vídeo, porque ele justamente mostra uma agiografia, o registro da vida de um santo, descrito por alguém de uma perspectiva que teoricamente não compreende muito bem o sentido dos santos, no sentido que as igrejas mais antigas do cristianismo compreendem. Aqui está o registro da vida de um santo, como tal. Então conta a história desse homem que era isso, né? Ele era vivia, né, numa comunidade, numa família Sikh. Ele foi estudar num colégio britânico, né? Um colégio cristão. Ele tinha muita resistência. Ele era um menino religioso e muito patriota e olhava para os cristãos como uma espécie de ferramenta do colonialismo britânico.
naquela época que estava muito exacerbado, né? Décadas antes ali da independência da Índia, movimento do Mahatma Gandhi. E o que acontece é que ele tinha uma ojeriza ao cristianismo, à Bíblia, ao nome de Jesus. Ele ia atacar os pregadores cristãos com pedras, assim. E o pai dele, que era um sikh, o sikhismo é muito aberto, é muito universalista, muito pluralista, queria que o filho fosse também um pouco mais pluralista, queria que o filho fosse um pouco mais aberto, e recomendou o filho, sim, estudar no colégio, fez questão com que ele tivesse, sim, conhecimento da Bíblia e do Evangelho. E acabou acontecendo que ele se tornou intrigado pela figura do Cristo no Evangelho, de Jesus no Evangelho, e aquilo deixou ele de tal modo perplexo que ele buscou profundamente uma realização de uma visão da verdade. Jesus, na verdade, é Deus? Jesus, na verdade, é esse filho de Deus? É isso que os cristãos dizem? Ou ele é parte de uma estratagema de colonialismo? E acabou acontecendo que ele chegou ao ápice disso. Naquela descrição que Sri Ramakrishna tem, muito parecida. Sri Ramakrishna tira a espada da estátua de Kali e diz: ou a senhora aparece para mim, ou eu me mato, acabo com a minha vida. E nesse êxtase de desespero pela visão de Deus, Kali aparece para Sri Ramakrishna, a qual Sri Ramakrishna vem dizer depois: aquele que vê Deus é aquele que tem sede verdadeiramente por Deus, que tem desespero pela visão de Deus. Esse desespero que Sri Ramakrishna demonstrou em sua lila, em sua vida, Sundar Singh apresentou na sua vida também. E disse ele certo dia: se eu não tiver uma visão que me dê a verdade a respeito de Deus, eu vou me matar. Vou colocar na linha do trem e tudo mais. Ele estava muito convicto. E acabou acontecendo que na madrugada ele teve uma visão de Cristo. Ele diz que se tivesse aparecido para ele Vishnu, se tivesse aparecido para ele um dos gurus do sikhismo, se tivesse aparecido para ele Krishna, se tivesse aparecido para ele Shiva, se tivesse aparecido Kali, tudo para ele teria aceito, porque aquilo fazia parte do contexto cultural dele, mas apareceu o Senhor Jesus, e ele entendeu que aquilo não era um condicionamento, que aquilo era uma realização, e a partir daí ele buscou o batismo. Ele foi batizado, se não me engano, na igreja anglicana. E na igreja anglicana mesmo foi convidado para foi ordenado diácono na igreja anglicana. Mas ele não queria ter uma vida ali como um ministro paroquial. Ele olhou aquela vida paroquial, ele percebeu aquilo e mergulhou no evangelho. Ele, lendo o evangelho, se apaixonou pelo Senhor Jesus e pelo evangelho e entendia que aquela vida da igreja não tinha nada a ver com o evangelho e falou: eu aceito ministério, mas eu quero ser um pregador do evangelho, pura e simplesmente. E ele entendeu que para que ele fizesse aquilo de um modo autêntico, que ele fosse verdadeiramente um seguidor dos apóstolos, ele deveria ser alguém que se apresentasse para os seus como um dos seus. E aí ele se vestia como um sadhu e apresentava a mensagem do evangelho como ele lia, vestido de sadhu. Isso causou muitas confusões, porque as pessoas olhavam como se ele fosse um farsante, como se ele fosse um cristão vestido de homem santo hindu. Ele sofreu muitas perseguições, até que as pessoas percebiam que ele era sincero e o ouviam. Antes disso, é bom dizer que a família dele, que a princípio o incentivou a conhecer o cristianismo, o incentivou a ser mais aberto, a ser menos fanático, reagiram com muita tristeza à conversão dele ao cristianismo, fizeram de tudo para demovê-lo, fizeram de tudo para dar a ele dinheiro, fizeram tudo assim. Você se converte interiormente, mas exteriormente continua sendo um Sikh. É a nossa identidade, é a nossa cultura. Os Sikhs são também um grupo, né, à parte ali na cultura indiana. Mas ele permaneceu firme e acabou acontecendo que ele se tornou assim. A experiência do livro fala de muitas das suas jornadas em pregar aquilo que ele entendia como evangelho, de muitas das retaliações que ele sofria dos outros grupos, incluindo de budistas, né, na experiência dele no Tibete, que é onde ele morre. Ele desaparece lá, não é, tendo passado por agruras. Esse amigo me pergunta o que eu acho dele. Eu acho que a experiência desse homem é uma experiência espiritual autêntica. Plenamente autêntica. Alguém pode dizer, mas essa experiência autêntica não desconsidera então os outros caminhos e não dá aquela centralidade que o cristianismo reclama?
Ao meu ver, não, porque você tem experiências assim com cristãos que se tornaram hindus também, com cristãos que se tornaram muçulmanos, com muçulmanos que se tornaram hindus, com hindus que se tornaram budistas, com budistas que se tornaram hindus. Isso acontece o tempo inteiro. Budistas que já viram Vishnu, cristãos que já viram Vishnu, que já viram Krishna, hindus que já viram a Virgem Maria, muçulmanos que já viram a Virgem Maria, cristãos que já viram entidades do candomblé. Por quê? Porque essas experiências do sagrado, elas são todas elas a mesma experiência. O mais comum é que o nosso condicionamento nos mostre o rosto de Deus mais próximo do nosso coração. Mas às vezes é necessário um movimento revolucionário, justamente para que essas lilas, esses divertimentos do Senhor aconteçam. Alguém que movimente de tal forma a religiosidade que faça com que uma atenção para o sagrado se dê. Então, eu considero o relato dele muito, muito legal, muito bonito. Acho lindíssimo que alguém da Igreja Assembleia de Deus tenha compreendido isso, tenha feito, inclusive, uma pequena introdução do conhecimento do sikhismo, muito, muito en passant, é verdade, mas que tenha compreendido um pouquinho, talvez entenda um pouco, por qual razão aqueles católicos, aqueles ortodoxos, aqueles pessoas de outras religiões valorizam esses santos. Por que isso? Porque são pessoas que vivem integralmente um ideal espiritual e nisso são modelo, nisso são exemplo. Nos mostram que é real isso, é verdade isso de vida santa. Não é apenas uma coisa bonita que falam, não. Existem pessoas de carne e osso que viveram essa integridade. Então isso é muito legal. Ok? Agora, isso não diz então que o cristianismo é a única religião verdadeira, que é apenas através de Cristo, porque aquele Sikh. Não. Há caminhos, infinitas realizações de pessoas com caminhos opostos, que nasceram em lares cristãos, em lares judeus que se tornaram hindus, por exemplo. Isso tem aos montes, né? Budistas, e conversões de lado a lado. Por quê? Porque, na verdade, como disse Sri Ramakrishna, é a mesma coisa, ainda que cada religião seja única e necessária como oferta de uma via. Tá bom? É isso, meus amigos. Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.